Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um robô do preço de fechamento de reversão. Essa estratégia aqui eu não sei se é do Stormer, mas enfim, peguei lá no canal dele, é uma estratégia que muita gente me pediu para trazer esse robô aqui para vocês. E como é que vai funcionar esse vídeo, pessoal? Primeiro a gente vai ver como é que funciona a estratégia. Eu vou colocar ela já para rodar aqui, o robô tá pronto, vou colocar ela para rodar. E por último eu vou mostrar para vocês como é que eu desenvolvi esse código. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jean. E se você curtiu a ideia do vídeo, cara, já toca o dedo no like aí para ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal, cara, pouquíssimas pessoas se inscrevendo. Já tô aí com conteúdo de, sei lá, mais de 15 robôs. E a minha ideia aqui é trazer toda segunda-feira para vocês um robô novo, ensinando, claro, a programar. Então, sem enrolação, bora aqui para a tela ver como é que funciona essa estratégia. Muito provável que se você caiu aqui nesse vídeo é porque você já sabe como funciona o PFR, né? Preço de fechamento de reversão. Mas, para contextualizar esse vídeo, eu vou ter que explicar aqui novamente. Então, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Eu já criei até aqui, ó, esse código aqui já é o código do meu robô, tá? Eu inseri ele aqui como regra de coloração, até para ficar mais fácil de visualizar. O Stormer fala que você utilizar ele a favor da tendência, a sua chance de sucesso é muito maior. Então, eu inseri aqui também, pessoal, um filtro de média móvel, uma média móvel de 9 períodos. Mas aqui eu não olho só se o preço está acima ou se ele está abaixo da média de 9. Eu olho aqui também a inclinação da média. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é o PFR, depois eu vou mostrar como é que é a regra que eu criei. Pessoal, o PFR de compra, vamos falar do PFR de compra. PFR de compra nada mais é do que uma mínima menor que as mínimas dos últimos dois períodos e um fechamento maior do que o fechamento anterior. Se isso acontecer, coloca uma ordem para comprar na máxima do candle com stop na mínima. E um alvo, pessoal, que pode ser a projeção de Fibo. Eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a projeção de Fibo desse candle aqui, que vai ser 1.618 do tamanho do candle. Então ele ficaria aqui a saída. Recapitulando, vou apagar tudo isso aqui. Recapitulando, na compra, mínima menor que a mínima dos últimos dois períodos e fechamento maior que o fechamento anterior. Eu incluí aqui, pessoal, uma regra da média móvel de 9, que é o que? Eu preciso ter pelo menos 3 fechamentos com a média móvel inclinada para cima, para que ele faça a coloração aqui de verde e que ele me permita estar comprando. Mesma coisa na venda. Vamos analisar aqui a condição da venda. Já deu uma logo na sequência, né? Então, na venda, eu preciso de uma máxima maior do que a máxima dos últimos dois períodos e um fechamento menor que o fechamento anterior. E também, na minha regra, pelo menos 3 fechamentos com a média inclinada para baixo. Se tudo isso for verdade, ele vai enviar uma ordem na mínima desse candle com stop na máxima e um alvo com a projeção de Fibo de 1.618 aqui para baixo. Esse caso aqui teria sido estopado. Beleza? E nesse caso aqui, anterior, não teria nem entrado. Bom, entendido como que funciona a lógica aí do robô, vamos colocar aí para rodar e ver se ele funciona. Já puxei aqui o robô, pessoal, e aqui estão os parâmetros do robô. São só dois parâmetros. A média de filtro, que eu coloquei aqui como 9, certo? E o alvo, 1.61, que vai ser a projeção aqui do candle, né? 1.61 vezes para cima, certo? Então, vamos colocar ele aqui para rodar e vamos ver se aparece algum PFR aí. Tô aqui no gráfico de um minuto, pessoal. Lembrando que essa estratégia não é minha e que você tem que avaliar se ela dá lucro ou não, tá? Eu não sei te dizer, beleza? E para você que quer aprender a desenvolver suas próprias estratégias, eu tenho um treinamento de programação de robôs. O link tá aqui na descrição. Lá eu entrego mais de R$2.000 de bônus. Já tem 19 aulas lá dentro e só aumentando. Todos os códigos aqui do YouTube estão disponíveis lá para download. Então, se você curte os meus vídeos aqui do YouTube, mas não tá muito afim de ficar programando todos eles, quer logo baixar os códigos, todos os códigos estão lá dentro para download, beleza? Isso facilita muito a vida do pessoal aí. Se você não tem paciência para aprender a programar, eu também faço programação de robôs, então me chama no Telegram, link tá aqui na descrição, faz um orçamento lá comigo. Se a gente chegar num acordo de um valor, a gente fecha negócio, eu programo o robô para você e você já sai rodando aí, beleza? Então, o robô aqui já tá rodando, tá na velocidade 10, tô acelerado, tô num minuto, só para ver acontecer as entradas. Assim que acontecer uma entrada, eu volto aqui com vocês. Olha lá. Opa, pausei. Olha lá, pessoal. O que aconteceu aqui, ó? Média inclinada para cima em pelo menos 3 períodos, certo? A compra, uma compra do tipo stop na máxima do candle. Aqui ele acho que até entrou com um tique a mais, né? Porque é uma ordem do tipo stop, então ela não é executada às vezes bem no ponto certinho, tá? E o alvo, pessoal, deixa eu baixar aqui, ó, 1.61, o tamanho, ó, o tamanho do stop em relação ao ponto da entrada. Então, cravou lá, né, pessoal? 1.61, ó.
eu jogo essa linha aqui do fibo, ó, essa linha aqui, em cima do ponto da entrada. E aí eu projeto até lá em cima. Então, cravou aí na compra. Lembrando que esse alvo, cara, você pode editar ele, quer ver, ó? Ó, vou vir aqui, ó. Pode editar, quero mudar para uma vez. É só mudar para uma, quero mudar para meia vez. Põe 0,5 aqui. Ele vai pegar metade do tamanho do stop e vai jogar de alvo, beleza? Coloquei fibo aqui só pra, né, ficar legalzinho, beleza? Vamos ver se vai pagar, se vai stopar, o que vai acontecer. E aí depois eu quero mostrar pra vocês uma operação na venda. E na sequência a gente já vai ver como é que vai funcionar o código, tá? Estopou? Quero ver uma operação na venda pra gente partir lá pro código. Mostrar pra vocês como é que eu fiz pra programar esse código aí. Ele é um código... Sim, ele é simples de fazer, mas ele é mais complexo do que a maioria que eu mostro aqui. Enquanto ele não aparece, ó, só pra gente verificar, ó, mínima, né, ó, mínima menor do que as duas mínimas anteriores e fechamento maior que o fechamento anterior. Média inclinada pra cima, ele coloriu de verde lá, naquela hora. O pessoal gosta muito dessa estratégia de preço de fechamento de reversão. Eu, sinceramente, nunca testei, tá? Pra falar se realmente é boa ou não. Só tô passando aqui pra vocês como funciona, né? Ensinar a lógica de programação, a mecânica operacional aqui, para que vocês possam testar. De repente, possa até ser um operacional bacana. Tô rodando no minuto, só pra gente ver mais trades acontecer, tá? Candidato aí a PFR. Opa, olha lá, enviou a ordem. O que a gente tinha aqui? Máxima maior que as duas máximas anteriores e fechamento menor que o fechamento anterior. Configurado PFR. Vamos ver se aciona? Tem que acionar na primeira vela. Se não acionar, é cancelada. Cancelou. Legalzinho, né? Eu adoro programar isso aqui, cara. Pra mim, nossa, eu gosto demais. Você programar o negócio e ver o robozinho executando exatamente aquilo que você mandou, é bom demais, cara. É viciante. Depois que você começa a programar, você vicia nesse negócio aqui. Ainda mais sabendo da possibilidade que você pode ter, cara, robozinhos aí trabalhando pra você, né? Você só tem o trabalho uma vez e ele vai trabalhar pra você pro resto da sua vida. Então isso é mais interessante ainda, né? Ó, esse cara aqui, ó, ele quase configurou um PFR, né? Ó, máxima maior que as duas máximas anteriores, porém o fechamento foi maior que o fechamento anterior. O fechamento aqui tinha que ser menor, né? Por isso não configurou. Quase foi. Pessoal, estamos aqui nos encaminhando para ver um PFR de venda. Dei uma adiantada aqui no replay, senão ia ficar até amanhã procurando PFR de venda aqui. Foi um dia bem fraco, ó. Esse aí que é o cara. Vamos ver se o robô vai enviar a ordem certinho. Olha lá. O robô enviou a ordem. Vamos conferir aqui, ó. Inclinação da média, ok. Máxima maior que as duas máximas anteriores. Fechamento menor que o fechamento anterior. Tudo correto. Vamos ver ele acionar. Acionado. Acionou, mandou o stop e o take, né? Take profit. Então, ó, vamos medir aqui, ó, ver se ficou correto, ó. Ó, 161 o tamanho, essa amplitude, né, pessoal? Do ponto da entrada até o stop. Beleza? Então, tudo certinho. Vamos ver o término dessa operação. Então, pessoal, aqui eu mostro mais o replay aqui para vocês verem que tá rodando perfeito e que o código tá correto. Beleza? O código que eu vou mostrar para vocês tá perfeito. Então, é para isso que eu mostro. Primeiro, para mostrar como funciona o robô, né? Segundo, para mostrar que a lógica do robô está 100%, beleza? Vamos ver esse trade acabar e já vou mostrar para vocês como é que eu programei ele. Uma coisa que vocês podem fazer é o que? Muitas vezes acontece de dar um PFR de compra e aí na sequência ele já dá um de venda. E aquele da compra ainda nem terminou de pagar, entendeu? Você pode rodar um robô operando na compra e outro robô operando na venda. É uma opção para você que quer pegar todos os PFR. Porque muitas vezes você entra num PFR aqui de venda, às vezes ele dá um de compra na sequência e não deu para você pegar os dois. Quem quer pegar tudo, roda um robô operando só na compra e outro só na venda. Bom, aqui pagou. Agora, eu vou até finalizar isso aqui e vamos dar uma olhadinha no código. Ver como é que eu fiz para desenvolver. Ó, pessoal, tô com o código aqui aberto. Essa aqui é a oportunidade que você tem para dar o print aí. Para quem tem um treinamento de programação de robôs. Esse código vai ficar lá dentro da área de membros, então você já vai poder baixar e testar aí na sua máquina, beleza? Vamos lá, como é que funcionou esse robô? Esse robô ele é um pouquinho mais chatinho que os outros, tá? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada demais. O que eu fiz aqui, ó, foi comparar, né? Vamos falar um pouquinho aqui da regra. O que eu preciso? Eu preciso de uma máxima maior que as duas máximas anteriores. Como é que eu faço para comparar isso? Eu preciso comparar da seguinte maneira, ó.
máxima maior que a máxima anterior, ou seja, deslocada de um período, ó, e máxima maior que a máxima deslocada de 2 períodos. Essa é a maneira que eu consigo fazer para comparar se a máxima é maior do que as duas máximas anteriores. É uma das formas. Outra forma que talvez poderia ser usada seria utilizar a função highest high, né, de 2 períodos. Acho que funcionaria também, tá? Depois eu analiso o que? Se o fechamento é menor que o fechamento anterior, porque eu quero o seguinte, eu quero que eu tenha a máxima maior que as duas máximas anteriores e que o fechamento do candle atual seja menor que o fechamento anterior. E ainda, pessoal, eu quero que o meu filtro seja verdadeiro. O que é o filtro? O filtro é a média que eu coloquei, ó. Filtro V, que é o filtro da venda, e o filtro da compra. Esse caso aqui tá o caso da venda, certo? Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável de filtro de compra e uma de filtro de venda para poder pegar a inclinação da média e declarei elas como boolean, ou seja, ela vai me retornar se o valor é verdadeiro ou se o valor é falso. Toda vez que eu declaro uma variável do tipo boolean, ela me retorna se a condição é verdadeira ou se é falsa. E eu atribuí a esses dois filtros essa condição aqui, ó, da inclinação da média. Quem que é essa M filtro? M filtro é a minha média exponencial da média de filtro, que está aqui declarada como 9, ó. Esse 9 cai para cá, certo? Baseado nos fechamentos. Então, M filtro é a minha média exponencial de 9 períodos nesse caso. Então, ele vai olhar, minha média de filtro é menor que minha média de filtro anterior, e a minha média de filtro é menor que minha média de filtro anterior a ela, ou seja, a média de filtro atual é menor que pelo menos 2 períodos para trás. Então, essa média, ela tá caindo, né, cara? Se ela estiver caindo, isso aqui, pessoal, vai ser verdadeiro. Por isso que tá aqui, ó, filtro da venda true. Se ele for verdadeiro, aí sim ele vai cair aqui para dentro. Aqui eu poderia fazer assim também, ó, colocar aqui, ó, para eu verificar se a minha média de filtro anterior é menor que a anterior a ela, que eu acho que ficaria até melhor, tá? Aí eu consigo analisar o atual em relação ao anterior, o anterior em relação ao anterior a ele. E aí ficaria melhor, tá? Só mudar isso aqui. Então, se toda essa condição for verdadeira, ele vai enviar uma ordem, pessoal, do tipo stop. Lembra que a gente entra com uma ordem do tipo stop? Aonde é que a gente entra? Na mínima do candle menos um tick. Para colocar esse um tick, eu preciso utilizar essa função aqui, ó, Min Price Increment. Eu poderia colocar aqui para índice só 5, entendeu? Porém, se eu for usar para dólar, não vai funcionar, porque o tick do dólar é meio. Então, o que eu faço? Eu uso essa função Min Price Increment, que ela me retorna um incremento mínimo do ativo. Então, eu pego a mínima menos um Min Price Increment. Como é uma ordem do tipo stop, eu tenho que pôr vírgula e repetir aqui, porque isso aqui é o limite até onde vai ser executado. Eu coloquei um limite de 30 pontos abaixo. Eu não quero ser executado com 30 pontos pior, beleza? E aí, o que eu faço? Ao mesmo momento em que eu jogo a ordem de venda, eu atribuo a uma variável de stop o valor da máxima mais o incremento mínimo. Por que eu faço isso aqui dentro? Porque quando ele entrar aqui e tudo for verdadeira e essa venda for acionada, ele só vai entrar uma vez. Então, esse valor aqui do stop ele vai ficar travado. Ele não vai ser atualizado a cada candle novo. Porque uma vez que isso aqui é verdadeiro, essa função ResPosition, ela passa a ser verdadeiro, certo? Se ela não é falsa, isso aqui sai daqui e ele vai procurar agora se está comprado ou se está vendido. Ele só vai retornar aqui quando a posição for falsa. E aí eu consigo travar esse valor aqui, ó, da máxima do candle, beleza? E ao mesmo tempo que eu faço tudo isso, eu ainda pinto ela aqui de vermelho, tá? No caso da compra, é exatamente a mesma coisa. Eu analiso se a minha mínima atual é menor que a mínima dos últimos 2 períodos, ou seja, a mínima menor que a mínima anterior, e também a minha mínima atual menor do que a mínima deslocada de 2 períodos. Analiso também se o fechamento é maior que o fechamento anterior e se o meu filtro da compra é verdadeiro, ou seja, se a minha média de 9 está inclinada para cima, aqui ó, filtro da compra, tá aqui ó, com essa atribuição. Se ele for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai enviar uma ordem do tipo stop, na máxima mais o incremento mínimo do ativo. Por que eu não posso usar uma ordem limit? Se você enviar uma ordem limit na máxima, ele vai executar a mercado, porque o mercado em si, a mecânica do mercado vai entender que você quer comprar no melhor preço se você enviar uma ordem limit na máxima, tá? Porque normalmente vai existir contraparte com preço melhor. E aí ele vai te executar sempre o melhor, você não vai conseguir executar na máxima. Por isso que tem que ser uma ordem do tipo stop, tá? Aqui eu repito para poder jogar aqui o valor limite mais 30 pontos, que é o valor que eu topo pagar acima desse valor aqui, ó. Beleza? Ao mesmo tempo que eu envio a ordem, eu atribuo já o valor do stop, essa minha variável, o stop de compra. E eu vou atribuir a ela o valor da mínima menos o incremento mínimo do ativo. Por que eu faço isso? De novo, porque eu preciso travar o valor da mínima menos o incremento mínimo no momento da entrada. Se eu não faço isso, se eu não jogo aqui dentro e deixo para jogar esse valor aqui da mínima menos min price aqui, ó, nesse lugar, cadê? Stop da compra, tá aqui, ó.
A cada mínima que acontecer, esse valor vai ser atualizado. Eu não quero que esse valor seja atualizado. Então tem que ser aqui dentro. Porque ele só vai entrar aqui uma vez. Depois que ele entrou no trade, ele não entra mais aqui. Então esse valor não atualiza mais. Por isso tem que ser aqui. E ao mesmo tempo eu pinto a barra aqui de verde, né? Lime, cor limão. Beleza? Depois que ele saiu daqui, pessoal, independente se ele comprou ou se ele vendeu, ele não entra mais aqui dentro. Se ele não entra mais aqui dentro, é porque ele existe uma posição em aberto, ele vai testar. Cara, a minha posição agora é de compra ou é de venda? Se for de compra, ele vai enviar uma ordem limite, aonde do meu buy price menos o stop vezes o alvo. Então é essa amplitude aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu fechei o replay, mas dá pra gente ver aqui, ó. Ó. Ele vai pegar isso aqui, ó. Então, pessoal, ele pega a amplitude do candle, certo? E joga para cima para poder fazer a saída. Então, como é que seria isso? Seria aqui, ó. O preço da compra não vai ser aqui, ó, na máxima, e o stop não vai ser aqui na mínima. Vai. Então, o que que ele faz aqui, ó? Ele pega aqui, ó, o buy price menos o stop da compra, que é a mínima menos um tick, certo? Então, ele pega essa amplitude, o preço da compra menos o stop da compra. E aí, o que que ele faz? Ele multiplica esse cara por um alvo que eu determinei. No caso aqui tá 1.618. Então, ele vai pegar toda essa amplitude, ó, toda essa amplitude, e vai multiplicar por 1.61, certo? E o que que ele vai fazer depois? Ele vai somar essa amplitude ao meu preço da compra. Ué, meu preço da compra não foi aqui? Então, se ele vai pegar toda essa amplitude e vai somar ao preço da compra. E aí ele vai jogar a ordem de saída, que é uma ordem de venda, ó, sell to cover limit, naquele valor lá em cima que foi calculado. Beleza? A mesma coisa, pessoal, é para venda. Não vou repetir tudo, só que para venda tem uma condição especial aqui, que eu preciso utilizar o que? O ABS. O que é o ABS? O ABS, ele calcula o módulo do valor. O que é módulo? Módulo é sempre o valor absoluto. Então, sell price menos o stop da venda, se a gente for fazer isso, ó, olha só. Sell price. O sell price não vai ser aqui, ó, na mínima do candle. E o stop não vai ser aqui na máxima, ó. Vai ser na máxima. Se eu pegar esse cara menos esse, vai dar um valor negativo. E eu preciso que ele converta para mim para positivo. Para isso que eu tenho que utilizar essa função ABS, que é justamente para ele pegar só o valor absoluto, tá? E aqui é a mesma coisa. Sell price menos stop da venda, multiplico pelo alvo e desloco a partir do preço da venda para baixo. O que? Uma ordem de compra to cover, uma ordem para cobrir a posição. Beleza, pessoal? Pode parecer um pouco complexo, mas não é, tá? E o stop da venda, pessoal, é aqui, ó. Buy to cover stop no stop da venda. Quem que é o stop da venda? Ó, é a máxima mais o min price. Quem que é o stop da compra? É a mínima menos o min price. Só tá substituído, porque lembra que eu precisei travar? Tive que atribuir aqui dentro, ó, esse cara e esse cara, atribuir aqui dentro para ele poder travar. E aí eu só uso aqui a variável para poder colocar o valor lá no stop. Então a gente sempre tem que pensar em números. Não é o bicho de 7 cabeças, mas você tem que pensar assim: qual o número que eu quero que eu faça a saída, por exemplo? E aí você vai pensar o quê? Bom, como é que eu faço agora para chegar nesse número? E aí você vai ter que desenvolver uma formulinha matemática. Né? A gente vai cair aqui muitas vezes na matemática do negócio. E aí, pessoal, entra um pouco de lógica, né? Um pouco de lógica, um pouco de matemática, tá? Mas não tem muito segredo. Com o tempo você pega esses macetes. Eu já fiz aí, cara, sei lá, acho que uns 100 robôs fácil. Então, para mim, isso já tá tudo muito habitual. Só nos últimos dias aí, cara, eu devo ter feito aí mais de 50 robôs, tá? Para clientes aí que me procuraram através dos vídeos do YouTube. Inclusive, sou muito grato a todos vocês aí que curtem meu trabalho e que confiam aqui que eu vou conseguir entregar o robô para vocês quando vocês me contratam lá pelo Telegram, beleza? E aí, pessoal, com o tempo, você vai fazer o quê? Você vai criando um portfólio de códigos. E aí você vai falar, cara, isso aqui eu já fiz. Aí você, para não ter que ficar pensando muito, você vai voltar naquele seu código que você já fez e vai falar, não, esse cara aqui eu já fiz a projeção aqui, ó. É só usar isso aqui. Aí, pum, Ctrl+C esse código, Ctrl+V, já faz as adaptações e morreu. Entendeu? Você começa a fazer as coisas muito rápido com o longo do tempo, mas precisa de prática. Se você não praticar, cara, esquece. Se você só assistir aqui como eu fiz e não tentar reproduzir isso aqui você mesmo por conta, pode até ir colando, dá um print aqui e tenta desenvolver a lógica. Se você não conseguir, dá uma coladinha, né? Vai lá, dá uma olhada em como é que foi feito o código. Mas você vai ter que tentar fazer se você quiser aprender a programar, senão não tem jeito, tá bom?
Programação, diferente de outras atividades aí, demanda prática. Você não vai só sentar aqui e ouvir eu falar e vai absorver. Não, você vai ter que praticar. Se você não praticar, você não vai aprender. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver interesse no treinamento ou em desenvolver robôs, todos os links aqui na descrição. Se curtiu o vídeo, pessoal, deixa o like para ajudar o canal, se inscreve aí se não é inscrito, deixa sugestões aqui nos comentários dos próximos vídeos. A gente se vê, forte abraço e até mais, meus amigos. Fui!